Bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início à nossa reunião de domingo. Que a paz do nosso Mestre Jesus e o amor nos oriente e nos proteja. Só dois lembretes. O passe das crianças começa às 9h10 e vai até às 9h30, tá? Aqui na porta de trás. Caso alguma criança ficou sem o passe, pode tomar com os pais ou com os adultos no final, tá bom? Outro lembrete, às 9h30 a gente fecha a porta do salão e a entrada sempre é pela lateral, tá? Quem chegar após as 9h30 pode entrar pela lateral, tá bem? Vamos então à nossa prece inicial. Querido Pai, Mestre Jesus, nossos irmãos do plano espiritual, nossos mentores da nossa casa que nos acolhe, vamos pedindo mais uma vez permissão para iniciarmos o nosso trabalho de hoje, que possamos, nesta manhã de domingo, tranquila, calma, com os nossos corações sintonizados com a espiritualidade, possamos assimilar o que o palestrante vai passar para nós, dentro da nossa consoladora doutrina. Que possamos hoje, mais uma vez, reunidos aqui, angariar um pouco mais de conhecimento para a nossa longa caminhada evolutiva, a caminho da perfeição relativa. Agradecemos imensamente por estarmos aqui mais uma vez reunidos e que possamos aproveitar o estudo de hoje. Estejam conosco, mais uma vez, hoje e sempre, que assim seja. Fiquemos com Daniel. Para cima ou para baixo? Opa, deixa eu deixar aqui que eu sempre tenho esse vício de deixar o celular não. Bom dia a todos. Se eu estiver falando um pouco baixo, podem fazer assim que eu estou meio gripado. Eu estou bem. Mas a gente vai melhorando a voz e vou bebendo água e vai dar tudo certo. Antes da gente iniciar, eu gosto de me apresentar, me chamo Daniel, alguns devem já me conhecer por andar por aí, mas eu hoje basicamente tenho feito uma atividade dentro do movimento espírita de auxiliar nas atividades. Então, alguns me viram trabalhando por aí. Dona Zilma, por exemplo, companheira aí. Missão maravilhosa. O segundo recado é, se tiver alguma dúvida, pode me fazer a pergunta, mas a gente entende que eu não vou conseguir responder tudo, porque eu não sei tudo. Então, fiquem à vontade, depois de levar para casa as dúvidas, perguntar aqui, com certeza vai ter alguém muito melhor e com muito mais instrução para falar sobre o tema. E a última, que eu recomendo a todos, é que sintam-se à vontade. Alguém aqui é a primeira vez que vem à casa? Alguém é espírita, está iniciando ou não é espírita, está conhecendo? Tá. E alguém não acredita que os espíritas falam? Às vezes levantam um ou outro, então nosso dever é maior ainda. Mas por que a gente começa isso? Porque às vezes quando a gente vai falar de espiritismo, nós temos que ter alguns cuidados. Ainda mais quando vamos falar, como o de hoje, sobre anjos guardiões, anjos protetores, às vezes a gente cai no erro de confundir algumas coisas e passar essa informação para frente. Por exemplo, eu tinha um companheiro que dizia que quando ele estava em aflição, ele pedia sempre ao anjo protetor dele para resolver os problemas, mesmo que atrapalhasse a vida de alguém. Então ele falava, olha, eu estou com uma dificuldade no meu trabalho,
Eu só rezar para esse anjo guardião, ele me resolve o problema. A pessoa sofre um problema, ou é despedida, ou é colocada de lado, e eu estou bem na vida. E eu falava, bem, esse não é um anjo guardião muito interessante para termos ao nosso lado. Então tome cuidado com esse anjo, ou com seus pedidos. Mas por que a gente começa falando sobre isso? Porque nós nos acostumamos a pedir coisas que às vezes a gente não vê a extensão do problema. Quando eu digo agora, como eu comentei, olha, não quero essa pessoa ao meu lado, tu tem que imaginar que essa pessoa também tem sonhos, lutas, sofrimentos que às vezes você não enxerga. E quando você diz, olha, eu quero ela longe o máximo possível, você está dizendo, olha, ela não merece algo de bom. Olha que interessante na visão, na ótica espírita. Quando a gente trabalha no centro espírita, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, é normal sermos visitados por entidades que nós, infelizmente, às vezes chamamos de obsessores, que são pessoas como nós, com dúvidas sobre a vida, e bate ferreamente dizendo, eu estou certo, você está errado. E nós o chamamos de obsessor, falando, olha, você é o ruim, eu sou o bom, venha para a luz. Essas qualificações que nós, seres humanos terrenos, temos colocado nos espíritos, é o que nos confundem a viver de forma harmônica no planeta Terra. Certa feita, perguntado a Chico sobre as dificuldades, ele falava que tinha uma dica, quando a gente tem essa dúvida, ele falava que existe uma coisa chamada telegrama espiritual, não sei se vocês conhecem isso. Então, se você tem uma dificuldade hoje, você veio ao Divino Mestre com alguma dificuldade, faça esse teste. Escreva uma carta a Deus, aos seus anjos guardiões, coloque em cima de uma mesa, dobre e deixa ali. Agora, deixa que eles vão responder. Aí, às vezes, alguns me questionam, como que eles vão me responder? Basta olhar para a vida. Eles vão te dizer o que você perguntou. Se você, por exemplo, diz assim, olha, eu estou tendo dificuldades de ter paciência, com certeza vão chegar momentos de pessoas te mostrando que a paciência é necessária. Quando a gente pede uma dificuldade, eu tenho uma dificuldade financeira, por exemplo, com certeza você vai passar por inúmeras pessoas ao seu redor que vão te ensinar algo para você ganhar dinheiro. Basta que você olhe. Essa é a grande chave da vida que os espíritos vão dizer que é uma coisa chamada doutrina espírita. É a sua capacidade de enxergar a vida não com os olhos materiais egoísta nosso, mas olhar de uma forma ampla, olhar tudo. Por exemplo, quando eu entro nesse salão agora, pensando, olho para todos vocês, eu sei que algo eu tenho que aprender daqui. As conversas, as histórias, os sofrimentos, tudo isso vai me fazer parte em algum momento da minha jornada. Então, tudo que vocês compartilham é algo benéfico. Quando Kardec, então, escreve sobre os espíritos superiores ou guardiões, a primeira pergunta que ele vai fazer aos espíritos é o que de fato são. Porque dentro das escalas ou dentro desse mundo que a gente conhece, a gente percebe que há pessoas com uma moralidade maior do que a nossa. A Dona Zilma, por exemplo, quando eu converso com ela, ela tem uma moralidade muito alta. E eu tenho uma história com Dona Zilma que é guardada na minha mente, que é eu e ela voltando de carro de um estudo e dando uma carona com a Dona Zilma, conversando sobre a vida. E eu olho assim, paro ali no trânsito, olho no retrovisor e vejo uma moça vindo com o carro mexendo no celular. Aí eu olho pro retrovisor, olho, falo, vai bater, porque ela tá olhando e não tá olhando para frente. Aí eu me preparando aquele momento, aí eu vejo o carro vindo, pum, vem a pancada, muito forte. Lembro que nessa hora subiu toda a revolta, né? Você fala, pô, tava vendo que vai bater no celular, tudo aquilo. Dona Zilma, na hora, coloca a mão e fala assim, pense em Jesus, meu filho. Aí eu saí do carro pensando em Jesus, olhei aquela situação e conversei com a moça, e foi uma dor de cabeça, mas eu aprendi muita coisa com Dona Zilma naquele momento, de que Jesus sempre vai estar ao nosso lado, às vezes, só pedindo calma, porque não era do seu controle aquela situação. Pode falar. Era do seu controle, Daniel, bastava buzinar. Então, essa é a grande chave. Isso minha esposa fala toda vez, por que você não buzina? Fala, eu não consigo pensar, às vezes, buzinar, sair com o carro, eu fico pensando em 1000 coisas. E eu descobri uma tática com isso. Eu falo pra ela, você grita, então vamos saber que vai bater, vai acontecer algo. Você buzina por mim. Mas a grande chave que eu quis comentar
é porque essa situação me fez pensar muito sobre o que era a jornada da minha existência, porque eu tive um problema, uma prova de uma existência que era batida. Às vezes a pessoa fala, mas é uma batida, mas aquilo é um gatilho para outros problemas. Se a gente for pensar agora nesse momento, temos certos gatilhos que são disparados na sociedade que a gente explode quando alguém fala algo que a gente não gosta, quando a gente pega uma notícia de jornal que é contra a nossa opinião, quando nós deparamos com um amigo e um amigo começa a se comportar do jeito que eu não gosto. Aí tu fala, nossa, ele é uma pessoa ruim. Aí eu falo a dica da dona Zilma, pense em Jesus. Não o que Jesus faria, porque em Jesus com certeza ele não pensaria o que você está pensando naquele momento. Mas com certeza você vai ter a oportunidade de pensar e falar, pensa o que te faz bem. Qual é a sua posição? Qual é a escala de Jesus para você naquele momento? Qual é a referência? E tudo vai se organizar. Não quer dizer que vai ser bom, porque se a gente pensar, e eu sempre falo isso, eu estudei há um tempo, há uns anos atrás, teologia por questões da minha cabeça, que eu sou um pouco, quero ir a fundo das coisas, estudei teologia, e eu dizia isso para minha professora, que era uma freira, e ela brigava a gente muito, assim, uma discussão muito legal, e eu falava para ela, não me cabe que Jesus não sabia de tudo. E ela falou, não, mas Jesus foi traído por Judas. Eu falei, não, Jesus sabia, senão não seria Jesus. Mas a capacidade de Jesus se comportar com Judas é o que me intriga, porque ele, sabendo que aquela alma era boa, mas com atitudes ruins, ele o trouxe para perto. E eu falo, isso que me intriga, e isso que me chama, às vezes, a consciência. Como se comportar diante de tudo isso? Aí que Kardec entra, então, nessa fase, o que ele vai chamar de espíritos protetores, anjos de guarda. Porque quando a gente para imaginar, sozinho eu não consigo, eu preciso de alguém ao meu lado, ou pelo menos alguém me orientando. Aí que nascem as nossas paixões, a nossa idolatria a alguém maior do que nós. Por exemplo, quando falamos sobre Chico Xavier, muitos de nós o colocamos dentro de uma estante lá em cima. Há problema nisso? Depende. Porque com certeza o que Chico gostaria não é ser colocado na prateleira, mas sim perguntado sobre o que é a vida. Chico, estou aqui diante dessa situação, o que tu faria? E ele vai, com certeza, dentro do seu jeito, tentar te responder. É quando a gente chega também a um companheiro, um amigo que a gente sabe, um confidente, você fala, o que você faria nessa situação? E ele vai dizer, olha, eu faria isso. Esse é o papel que Kardec coloca sobre o que seriam espíritos superiores, ou, no caso, protetores, ou espíritos chamados de anjos guardiões. São espíritos que nós deveríamos perguntar sobre questões da vida. É isso. E por que deveria perguntar? Porque eles sabem mais do que nós. Não por conhecimento somente, mas por capacidade de enxergar o que eu chamo de vida. Quando a gente é jovem, nós achamos que tudo tem que ser respondido na hora, né? Aliás, esse é um grande desafio, porque o TikTok faz isso agora em 10 segundos. Antes minha mãe falava, minha mãe hoje não vê, ela sempre está comigo, mas acho que ela deve estar cansada, coitada. E ela falava para mim, vai buscar em tal livro, né? Aí você ia lá, eu sou ainda da época final, mas da Barça, aí tu abria lá e ficava lendo, é isso, e escrevia. Hoje o TikTok te responde em 10 segundos. Meu filho ontem perguntando para ele, ele falou assim, pai, eu preciso de tal coisa. Falei, filho, vai procurar. O que ele fez? Pegou o microfone, ele tem 7 anos. Pegou o microfone e perguntou no Google, o que você sabe sobre isso? Aí respondeu, ele leu. Falei, filho, essa não era a grande intenção, mas ok. Mas dentro do que a gente fala sobre anjo guardião é a nossa capacidade de perguntar. E a nossa capacidade de ouvir. Essa é a grande chave da doutrina espírita, capacidade, saber o que perguntar e também ter capacidade de ouvir. Se eu pergunto ao companheiro, por exemplo, seu nome? Qual que é o seu nome? Ricardo. Se eu pergunto ao Ricardo o que é virtude, eu tenho que ouvir o que ele vai responder o que é virtude. O que seria virtude para você? Virtude é algo que nos aproxima de Deus. Pronto. Aí vai ficar nossas questões, o que nos aproxima de Deus? Fé, esperança, resignação. Mas isso tudo eu só vou conseguir ouvindo de vocês.
Por isso Kardec se dedica, então, ao que ele chama, lá da pergunta 490 até 521, por aí, todas essas questões sobre anjos de guarda. Todas. Aí a gente vai começar a nossa palestra. Porque a primeira coisa que ele vai dizer para nós é que anjo de guardião é alguém que se liga pela sua simpatia com você. Alguns são por dever, outros são por simpatia puramente. E antes de nascer, e depois de morrer. E isso é tão interessante que quando a gente fala sobre simpatia, é a sua capacidade de ter empatia com o outro. Então, eu entendo sua dor, entendo as suas dificuldades, também valorizo a tua virtude e também te ajudo a vencer os vícios. Essa é a grande chave, segundo Kardec. Então, eu preciso aprender a ter empatia com meu anjo guardião, porque ele já o tem comigo. Aí que vem a grande também chave de Kardec. Ele vai falar que dentro disso, esses anjos guardiões, eles estão numa escala acima, como já falamos, mas também eles têm uma coisa chamada vontade de fazer acontecer. O que seria isso? Ele acreditar em você, mesmo quando você não acredita em si próprio. É tão difícil para nós espíritas, e isso eu falo para o espírita, mas eu deixo isso bem aberto a todos, porque nós temos um defeito que nós carregamos, que eu já te passo a palavra, que nós carregamos, que é querer dizer para os outros que eu sou forte. Ah, eu sou espírita, não sofro com luto, não sofro, a vida continua. Aí está lá no quarto chorando. Deus, cadê você? Não é desse jeito. Mas, Deus, cadê você? Quando eu estou numa existência muito boa, aí algo me acontece que me faz cair, aí eu falo, Deus, cadê você que me permitiu essa desgraça? Quem nunca passou por isso? Quem nunca chegou no centro espírita pela curiosidade, aí depois de uns anos, passa alguns momentos, aí fala assim, olha, se eu não tivesse descoberto essa doutrina, eu estava feliz. Porque pelo menos eu ia ser ignorante, né? Porque essa é, às vezes, a nossa incapacidade de perguntar e de ouvir. Porque o que Kardec diz lá no início, e toda a palestra, e todos os centros, todo mundo deveria saber, todos nós temos provas de vida, todos. Cada um tem uma prova sua. Se você não encontrou a sua, você vai encontrar. Pode ter certeza. E se você está deixando ela de lado, fique tranquila, ela vai te buscar. Ela vai te buscar. A sua chave é, como diz, às vezes eu trabalho e a gente tem um lema que é descubra os seus erros mais rápidos para resolver mais rápido. Então teste tudo que for possível de forma rápida, porque uma vez que você testa e erra, você sabe consertar mais rápido. Então nós espíritas deveríamos o quê? Aprender com os erros mais rápido. Tem que ser assim. Ah, mas é difícil, como que eu vou aprender o perdão? Eu não estou falando para aprender o perdão. Aprender que não sabe lidar com o perdão. Não sei. Vou aprender. Vem no Divino Mestre, a pessoa me dá um estudo, opa, ok, isso aqui é muito bonito, mas e na vida? Vamos junto, pergunte. Então, é disso que Kardec fala antes de falar de anjo guardião. Porque quando a gente vê o livro dos Espíritos, a pessoa acredita que ele pegou o livro, sentou e falou assim, o que é a vida? Aí começa a escrever. Não, basicamente ele olha para o seu lado e vê uma desgraça. Pessoas passando fome, vamos falar de França, na década de Kardec, era uma França pobre. Pobre e rica ao mesmo tempo, muito estranho, né? Muito diferente do que a gente vê hoje, né? Uma França pobre e rica. Então você tinha gente letrada e tinha gente passando fome. Você tinha gente indo a palácio e tinha gente sem casa para morar. É muito estranho isso dentro da nossa visão, porque nós não vivemos tão parecido, né? E nós ficamos nos perguntando qual é a minha missão. Ora, não quer dizer que eu devo
resolver tudo, quer dizer que você deve entender que exista isso. Olha as dores. E é o trabalho. É onde Kardec, então, vai falar o seguinte: a tua capacidade de enxergar a dor, a tua capacidade de ver a virtude, já te passo a palavra, não esqueci não, é a tua capacidade de evoluir diante da vida. Uma vez que tu evolui, tu vai começar a ajudar pessoas. Uma vez que começa a ajudar pessoas, você vai ter o quê? Empatia. Se você tem empatia e você evolui, você se torna o quê? No futuro? Um anjo guardião. Ah, mas é simples assim? Eu vou ser um anjo guardião? Com certeza. Talvez aqui seja uma escola, que eu não seja o repetente, mas é isso que Kardec vai nos dizer. Que a nossa relação na Terra é simplesmente para uma evolução moral. Pode falar. O anjo guardião, ele tem que ter uma paciência de Jó com a gente, né? Porque assim, ele tem que estar toda hora cutucando a gente porque a gente está se odiando. E aí ele fala, não, filho, como é que coisa? Por que você está fazendo isso contigo? Concordo. E vamos também olhar um outro ponto muito interessante disso. Eles não têm paciência, eles têm compreensão. Compreender que o outro não é aquilo que nós desejamos é uma sabedoria que poucos de nós temos, mas deveríamos ter. Porque a gente tem compaixão. Eu olho para aquela dor e digo, olha, eu sei que não é o que eu esperaria de virtude, mas é o teu melhor e eu vou acreditar nisso e vou te ajudar. Pronto. Dei o recado, segundo os Espíritos nos ensinam ali, mas e a prática disso tudo, né? Aí Kardec começa. Olha, vamos pensar do lado prático. Se você tem alguém acima de você que te olha por lá, qual que é a função dele? Porque a gente precisa entender agora, se eu tenho, eu quero saber como eu vou usar. É meu de direito, então ele tem o dever de me auxiliar. Então Kardec começa a falar o seguinte: provas de vida. Todo mundo tem uma prova de vida, como eu comentei. O que o anjo guardião ajudaria numa prova de vida, por exemplo? Paciência, por exemplo, é uma palavra que ele poderia nos ensinar. Mas o que ele te faz também é te trazer ferramentas para superar isso. Eu sempre faço essa pergunta dentro de uma doutrina, dentro de qualquer casa espírita. Quantos daqui se lembram da pergunta ou do motivo que veio parar no centro espírita de verdade? Qual foi a primeira pergunta que tu fez na cabeça na hora que o palestrante começou a falar? Pô, isso aqui não é muito certo. Às vezes pode ser. Mas qual foi a dor da vida que você tinha, que você fez? Alguém se lembra? Porque às vezes a gente esquece. E eu, ao tempo que fui conversando sobre doutrina espírita, eu vejo que as pessoas cada vez mais esquecem do real motivo. O real motivo. Não aquilo que você está hoje. Porque às vezes o real motivo foi o que me espera do outro lado. Às vezes, porque as pessoas não me compreendem. Já ouvi de alguns companheiros, amigos íntimos, que diziam, não, foi minha esposa que me obrigou. Mas hoje já sou melhor. Mas é isso que eu preciso entender. Porque se mudou algo, alguma coisa você aprendeu lá dentro. É isso que a gente precisa entender, que os espíritos trabalham conosco. Eles não vão trabalhar aparecendo, pum, se aparecer a gente... Mas eles não vão fazer isso. O que eles vão dizer para nós, olha, aparece uma pessoa ao seu lado e fala, pô, eu estive pensando em você esses dias e acho que eu achei um negócio que te vale a pena. Eu falei, o quê? Isso. Pô, que interessante, vamos junto. Aí tua vida muda, não é verdade? Mas a gente não esquece disso, a gente esquece disso. A nossa incapacidade de ouvir, ver e perguntar tem nos calado a possibilidade de evoluções maiores. Aqui eu gosto sempre de usar o meu próprio exemplo, porque é o que eu tenho para dizer, dos outros não posso. Minha mãe, se estivesse aqui, ia ficar brava, você fala, para de falar dos outros, fale de você. Mas uma coisa que eu aprendi
E é muito interessante que eu falava, mãe do céu, ou é muita gente querendo o meu bem, ou eu estou perdido e alguém está tentando me resgatar. Porque algumas pessoas apareciam do nada e dizendo coisas para mim. Por exemplo, num momento determinado da minha vida, pensava eu em casa com a minha esposa e falava, nossa, eu não aguento mais o que eu faço, estou ali um tempo, sou novo, né? É até estranho falar isso, né? Aí vê alguém, nossa, um jovem falando isso. Mas eu em casa, ele incomodado com as coisas da minha área, falava, eu não aguento mais isso, não quero mais essa área para mim. Aí um dia a gente vai numa casa de um amigo, aí o amigo fala assim, pô, eu estou aprendendo um negócio novo, eu vou te mandar, vê o que você acha. Começou assim. E eu sentei lá, comecei e falei, cara, gostei. Tá aí uma área que eu nunca pensei, mas vou tentar. Mas tinha esquecido da pergunta que tinha feito lá em casa com a minha esposa. Hoje é basicamente a área que aquele amigo me apresentou. E foi por causa de uma conversa assim informal. E eu fazia essa pergunta há tempos. Aos espíritos também. Não aguento mais. Me mude de área. Me apresente algo novo. Aí aparece alguém e faz isso por mim. Outra feita eu estava andando, faculdade na época, em São Paulo, transtornado com a vida. Aquelas coisas de estudante, acha que ali é o ápice da vida, né? Então tudo que acontece ali vai ser a sua chance de vitória ou derrota. Ando na rua assim, bravo, porque não conseguiu o que eu queria. Passa um senhor alcoolizado, andando na minha frente, volta, vai, volta. Aí uma hora ele vem de frente, eu já fico com medo, isso era em São Paulo à noite, então ele chega para mim e fala, eu quero te falar algumas coisas que tu vai ter que aprender agora. E começou a falar na minha cara algumas coisas. Você tem que ser assim, assim, assado, tem que parar de ser assim. Aí eu falei, ué, tomei uma bronca de alguém que nem conheço. Aí eu falei assim, você quer um Guaraná, alguma coisa? Eu falei, não quero nada de você. E você tem que aprender mais algumas coisas e tome lição. E saiu. Bem, basicamente aquilo me transformou na faculdade, porque eu parei de fato e era algo que eu via dos meus amigos, mas eu não acreditava. Aí a gente começa a perceber que a chave da atuação dos espíritos não é você chegar no Centro Espírita Divino Mestre, sentar aqui e falar assim, tá, o passe, a hora, que horas e quando começa a paz. Porque é isso que a gente às vezes pensa. Vou entrar lá, alguém vai me colocar a mão, vai vir a paz e vai resolver. Aí eu te pergunto, por quantas pessoas nós passamos para chegar ao Divino Mestre? Ou pelo menos que nós passamos aqui conversando entre nós aqui, que te deu um conselho ou algo bom, tá tudo bem com você? Aí tu fala, tá indo, mas que bom que perguntou. Aí as pessoas falam, mas isso é tão natural. Sim, os espíritos vão agir na naturalidade da vida, não vão fazer algo místico. Pode até acontecer algumas coisas que tu acha sobrenatural, mas não é. Essa é a grande chave. Por isso Kardec ele vai fazer a pergunta, ok, entendi que eles são evoluídos, entendi que eles são maiores, e como que eu classifico eles então? Aí Kardec vai dizer, eles podem ser familiares, simpáticos e os tais anjos guardiões. E por que ele vai dizer isso? Por que ele vai separar? Porque tu pode ter um espírito familiar que não seja tão bom. Isso é impossível. Minha família é só de honestos, né? Virtuosos. Desculpa, às vezes não. Às vezes a paixão humana ainda consome a nossa raiva, né? Então, a gente está lá do outro lado, vai para o outro lado, aí começa a ver algo que você não gostaria de você falar, eu sou um espírito familiar, eu sou da família. Mas eu me incomodo. Quer ver um exemplo? Quem foi assistir, por exemplo, o filme Nosso Lar aqui? Tá. Tu viu a hora que, mesmo no filme que André Luiz acha que ele está preparado, ele fala, pode ir lá, mandar que eu vou ver minha ex-esposa, né? Achando que ela estaria lá no canto dela, no luto, né? Tranquila, sofrendo por ele. E ele chega lá na hora, ela está com outro marido. Aí ele fala, por que está com outro marido? E pum, já cai naquele tal umbral. Umbral eu digo para os meus amigos que é parecido com o saque, quando você liga na telefonia, o cara fala, daqui 20 minutos te atendo. Tu sabe que tá lá, né? Você não acredita que você vai cair, mas tu vai cair lá. Aí
Aí quando você vai lá, começa a perceber aquilo tudo, ele vê que não era o que ele esperava da vida, ele cai naquilo que a gente não gostaria. Agora vamos para a chave da vida. Como o anjo guardião atuou naquele momento. Você acha que é capaz? Então vai, eu estou ao seu lado. Mas ele percebeu que não estava pronto. Mas o anjo guardião, então vamos voltar ao trabalho. Repara nas relações. Quando ele vai para o umbral pela primeira vez, segundo a história, quem vai ajudar ele? Uma senhora que estava rezando por ele porque ele ajudou no momento da vida que ele não se lembra. Relações. Aquilo diz muito mais de pessoas que são colocadas na nossa vida, que esperam algo de nós sem cobrar nada. Atuação de um anjo guardião. Toma essa pessoa. Fiz a boa atitude, ela te ajudou sem você perceber. Olha a caridade da vida. Olha a virtude da existência. É isso que a gente precisa entender quando fala de espírito. Quando a gente entende essa passagem, essa mensagem, você começa então a ter algo que você esqueceu lá da infância. Que é a capacidade de amar sem pedir nada. Você ama porque ama. A criança que está, o bebê, que está no colo da mãe, com certeza ele está ali no momento de amor puro. Não há ali troca de matéria. Eu preciso disso. E a gente vai começar a entrar em reflexões tão profundas que, segundo Kardec, um espírito que está evoluído volta como filho, ele se comporta, ele se deixa ser conduzido por um pai. Porque ele já é um espírito anteriormente vivido, mas ele se permite a passar por essa experiência. Ele espera... Essa é minha mãe, tá? Essa é a chave, essa é a relação que os espíritos superiores têm conosco. Eu sei que tu vai para a terra, vai errar pra caramba, vai ter dificuldades, mas eu vou estar com você. Se permita. Por isso vai dizer assim, um anjo guardião é como fosse um pai, um responsável com o seu filho. Aí qual é a outra pergunta que Kardec coloca? Qual é a missão dos pais? Conduzir o filho para o caminho do bem. E qual é a grande pergunta que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, parte terceira ou quarta, agora me confundo? Qual é a sua definição de bem e mal? Isso é moralidade. Qual é a sua definição? Porque isso vai estar de acordo com a sua proximidade de Deus ou o seu afastamento. Cabe o Espírito Superior te caminhar pela linha divina, mesmo que você não a conheça, porque você não sabe definir bem e mal ainda direito. Ele vai te conduzir. Ora, então a ingratidão muitas vezes é a condução para a proximidade de Deus. Porque eu aprendi que eu tenho que respeitar o próximo. Então, quando estamos naquele momento de ingratidão na nossa existência, para e pensa. Meu anjo guardião, o que de fato eu preciso aprender aqui, que eu não entendi até agora? Aí ele pode te responder. A vida é isso. Dificuldades. E por que tu se abala com isso? Ah, porque eu quero ter conforto. Ora, conforto não foi isso que eu vim te dar. Eu vim te dar ensinamento, porque isso te aproxima de Deus. Aí tu vai falar, pô, mas tá, tudo bem, mas não tem como pelo menos você me dar um carro do ano para eu ir pelo menos ir mais tranquilo? Ele fala assim, te dou, mas por que você quer isso? Aí começa a chave. Entende? Porque às vezes a pergunta que nós fazemos está errada. Essa é a grande...
essa é a questão do anjo guardião. Qual pergunta eu quero fazer? Eu digo isso porque uma vez, eu já contei isso várias vezes, mas eu gosto de repetir, às vezes alguém nunca me ouviu falando. Estava eu no centro, não vou falar o nome, não é da nossa cidade, mas eu estava indo a um centro e a pessoa chega para mim, era uma fila imensa, e tinha um médium assim, né, na sala, e falava assim, você só tem direito a uma pergunta, isso é real, viu? É real essa história. E eu ficava na fila ali pensando, o que eu vou perguntar? Uma pergunta, né? Uma pergunta. Será que eu vou perguntar se eu vou ficar rico? Aí ele falou, não vou perguntar, porque aí vai achar que eu sou ruim e tal. Aí eu vi a primeira moça indo e ficou horas conversando. Falei, uma pergunta demorou. Eu falei, caramba, essa é uma pergunta muito boa e tal. E eu fiquei ansioso, cheguei, não tinha pergunta. Aí eu cheguei na hora, assim, sentei na frente lá e falei, faça a sua pergunta. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu falei assim, vale a pena ser bom na vida? Aí eu falei, nossa, gastei com pergunta besta. Aí na hora, o médium, né, ele toma um susto e fica uma situação estranha. Falei assim, o que está acontecendo aqui? E ele falou, a única pergunta para mim, falou assim, mas para que você quer ser bom? Pode ir embora. Eu falei, pô, aí perdi, porque não tinha a segunda, né? Então, eu fui embora. Aí eu fiquei me perguntando sobre isso durante anos. Um dia eu estava andando, a Rosilma saiu, mas a Rosilma, que trabalha com evangelização, a gente tem um grupo chamado Menino Jesus, que a gente visita a comunidade Menino Jesus no Rio Comprido. Para quem não sabe, deixar essa situação bem clara, existe um lixão entre Jacareí e São José, é um lixão, e existe pessoas morando ao lado do lixão. Existe isso. E a gente, por iniciativa de um companheiro, a gente visitava e conversava com as pessoas o tempo inteiro. Aí, a gente ia lá para entregar alimento e eu vi. Uma certa feita, eu estava andando e eram 3 crianças. Um devia ter uns 5, outro uns 4 e outro bem bebê mesmo. E a gente falando sobre a vida e as crianças correndo, aquela coisa normal de criança. E eu via os caminhões jogando lixo atrás. Aí uma dessas crianças, é uma menina, ela me puxa a calça assim, né, e tudo mais. E ela fala, tio, deixa eu falar com o senhor. Eu falei, pô, pode falar, fica à vontade. Eu naquela elevação espiritual, né, tipo, sou o ministro Clarencio, para quem já leu Nosso Lar, estou preparado ao momento de chegar aqui e dar pão e esperança a essa pessoa e tal. Aí ela puxa e fala assim, deixa eu te contar uma coisa, muito assim, aleatória, vai vendo a questão de vida. Tá vendo aquela árvore lá no fundo? Era uma árvore assim, bem grande, no fundo. E ela falou assim, ali é um abacateiro. Aí eu falei, nossa, que legal e tal, o abacate e tudo mais, e tá legal. E ela falou assim, só que a gente não alcança, né? Então elas caem no chão e a gente come. Aí eu falei, que interessante. Eu falei, só que a gente não pode comer os grandes. Aí que para a minha atenção, para olhar de fato para aquela situação e pergunto para ela, por que isso tudo, né? Você não come o grande? Porque o meu vizinho, que é um senhor, pega todos os grandes e fala que a gente só tem direito de pegar os pequenos. Naquela hora, mais ou menos assim, eu me vi como André Luiz. Eu falei, já fui lá, caí no tal umbral, estava revoltado com a minha existência, falando onde pode um ser humano tirar alimento de uma criança e tudo mais. E aí para a vida e essa menina, ela para um minuto e fala assim, mas até os pequenos nos alimentam. Então tá bom, tio. Aí eu parei para pensar naquela pergunta que eu falei lá para o Espírito. Depois de anos, não foi na hora também, tá vendo? Senão era uma evolução muito grande. Mas anos eu pensei assim, ora, de fato, vale a pena ser bom, porque mesmo os pequenos momentos de felicidade é muito maior a felicidade do que as tristezas. Quando a gente chega para alguém, dá um abraço a alguém que está sofrendo, aquilo a gente ganha 20 dias, parece. Você sai contando para todo mundo, né? Nossa, ontem ajudei uma pessoa. Aí você fala, ajudei. Por quê? Porque essa felicidade é contagiante. Quando a gente percebeu que nós somos capazes de nos auxiliar, por exemplo, vendo as desgraças, que fizemos campanhas do alimento, campanhas de mantimentos, não traz uma felicidade enorme? Ver na TV as pessoas pegando,
até os alimentos pequenos valem muito mais. Aí, para não parar, eu acho que ela queria dar a lição final de vida, ela falava assim, já vou te dar uma outra lição, então, já para você aprender. E ela disse assim, eu estou indo para Florianópolis. Aí eu falei, que legal, né? Meu pai veio me buscar. Nessa hora, um companheiro chega ao meu lado e falou, não acredita muito não, que o pai foi embora, né? Largou tudo, largou família. Aí vem aquele momento de revolta, mas tu vive. Fala assim, já deu a primeira, tu vai viver tranquilo. Tô lá daqui 3 semanas passando a menina de mochila, com a família, rindo, dizendo, falei que eu ia embora para Florianópolis, meu pai voltou e veio buscar todos nós. Estamos indo morar em Florianópolis porque ele arranjou um emprego e conseguiu levar a gente daqui. Aí eu parei para pensar assim, olha que coisa, olha que lição de vida, olha o anjo guardião. Porque se a gente parar para pensar, aí eu fiquei nesse pensamento. Eu fiz uma pergunta a um espírito uma vez falando se vale a pena ser bom. Passado algum tempo eu ouvi uma criança falando sobre alimento e vendo a esperança e acontecendo. E eu tenho certeza, isso no meu íntimo, que ela nunca chegou para Deus e falou assim, por que você fez isso comigo? Simplesmente ela tinha a esperança e a felicidade. Aí a grande pergunta da vida, vale a pena ser bom? Para mim, com certeza. Porque a partir do momento, até nas dificuldades, se tu tem a visão lá para a vida, que no final tudo vai dar certo, independente do que acontecer com você agora, você sabe que vai reerguer. Independente das dificuldades que os seus amigos, os seus inimigos, vamos dizer assim, te provoquem, você vai vencer. Pode falar? Tudo e todos são instrutores. Perfeito. Principalmente os inimigos. E digo uma coisa, vou aqui fazer um parêntese. Lembra que eu falei de simpatia? Que os espíritos simpáticos se afinizam? O teu inimigo é muito mais parecido com você do que você acha. Senão ele não estaria perto de você. Tá? Então para pensar um pouco às vezes nisso, às vezes a vida é isso. Mas, voltando, aí a pergunta é, vale a pena ser uma pessoa boa? Vale. Aí vai fazer essa pergunta, tá, mas o que isso tudo tem a ver com o anjo guardião, com o anjo protetor? Porque essa é a função deles. É mostrar isso para você. É isso. Não tem outra saída, não tem outro motivo. Kardec deixa claro. Lógico que ele vai fazer isso em várias perguntas, vai discorrer isso de forma mais científica, mas o que ele quis dizer é o seguinte, no final, você tem alguém ao seu lado com capacidade maior do que a sua moral, que está te auxiliando em todos os momentos. Ele vai te ajudar, ele vai te organizar, mesmo em momentos que você acha que é ruim, ele vai te mostrar o lado bom. Ah, mas há um momento que ele se afasta? Tem, quando você não quer ouvir. É o que a gente conversou aqui, lá atrás. Lembra que eu falei? Saber ouvir, saber perguntar. É isso. Por que eles vão parar de falar? Porque eu não quero ouvir, porque eles estão falando o tempo inteiro no seu ouvido. Aí você vai ter que aprender a olhar. A grande questão agora, que a gente indo para o nosso, encaminhando para os nossos minutos finais, é a tua capacidade de ouvir e de enxergar. Eu digo, se você sair agora à rua, você vai encontrar 55 mil oportunidades de ser uma pessoa boa. Se tu sair daqui, pegar a esposa, o filho, marido, família, tio, avô, como que estão as coisas em casa? Ele vai te dar alguma coisa para você ouvir. É ouvir. Se tu passar na rua e ver alguém em dificuldade e parar para perguntar, ele vai também te dar uma lição. Ah, mas isso sou eu atuando. Sim, mas são os espíritos te guiando. André Luiz deixa isso tão claro em qualquer obra dele, que ele fala que o espírito ele não atua diretamente na sua vida. Às vezes, ele vai tentando resolver o problema. Então aí, é Ricardo, né? Tô te usando aí, desculpa. Saiu o Ricardo aqui muito bravo. Ele fala, nossa, o Ricardo vai fazer uma besteira. O espírito não vai falar, para o Ricardo. Ele vai falar assim, põe um cara na frente, estaciona, trava ele, vem o outro, entra na frente do carro, deixa o Ricardo bravo, mas não deixa ele sair com o carro desse jeito.
É isso que eles vão fazer. Aí tu fala, nossa, colocaram um monte de problema na minha frente. Não, eles estão te colocando às vezes jeito para você não fazer algo pior. É questão de olhar a vida. Eu falo tudo isso porque nós espíritas, eu falo isso com uma reflexão nossa, tá? Como nós espíritas temos um papel enorme na sociedade de não colocar gasolina onde já está pegando fogo. A gente não pode chegar para uma pessoa e dizer assim, olha, o que você está passando é de vida passada, você merece isso. Porque isso não é verdade. Ela não merece, porque se ela merecesse, você não estaria ali questionando ela. Porque tu sabe que dá errado alguma coisa ali. Por quê? Porque você sabe ajudar. E por que você não fez? Parar também com alguns pensamentos, quando a gente vê, não sei se é o seu termo, a minha esposa tinha que estar aqui para me ajudar, ela é nutricionista, mas ela é da área da saúde. Crianças atípicas, né? Eu acho que é isso que eles chamam, né? Se eu estiver errado. E a gente classificar, não, é porque em vidas passadas ele fez isso. Não, não tem lógica. Não é bondade divina. Eles têm algo que você também tem, que é ser diferente. Todos somos diferentes, mas somos juntos. Eu tenho sonhos diferentes, minha mãe tem sonhos diferentes, tem vivência diferente, traumas diferentes, mas somos todos iguais perante no sentido de querer melhorar. Então eu não tenho capacidade de dizer, você é isso. Pelo contrário, você vai dizer, somos todos isso. Somos diferentes. É isso que nos traz a evolução, mas a minha capacidade de relacionar é o que me vai fazer evoluir. É por isso que os espíritos guardiões vão dizer, que consolador você agora descobrir que tem uma pessoa ao seu lado te olhando por isso. Por tudo isso que a gente comentou aqui. Que coisa boa. Agora não tem como você negar. Não tem como você ignorar. E o que eu devo fazer a partir disso, segundo os espíritos? Consultar, perguntar, ouvir, enxergar. Porque todos os dias eles vão te apresentar isso. E eu tenho um ponto que eu trago da obra, que eles vão, como a dona Zilma falou, é que eu não lembro da pergunta, era 492. Se os espíritos são ligados antes do nascimento, ou se é naquele momento ali. Aí eles vão dizer, muito antes do nascimento. Aí eu fico me perguntando o seguinte, é muito amor para a gente não ficar perguntando para eles. Porque eles sabiam, quando a gente estava lá falando, olha, eu vou fazer isso, vou chegar lá, vou estudar no Centro Espírita Divino Mestre. Quando eu tiver uns 18 anos, eu vou fazer palestra, vou ajudar todo mundo da comunidade, vou transformar o Brasil. Aí tu chega, não vai no Divino Mestre, pula, né? Vai fazer farra, não vai fazer palestra, vai ficar lá, eu não quero nada disso. Não ajuda ninguém. E ele fica assim, não, uma hora vai dar certo. Vamos tentar conduzir ele. Aí como que ele te conduz? Aí um dia você está passando na frente do Divino Mestre, cheio de problema. Chega um companheiro ali na porta do Divino Mestre e fala, entra aqui, meu filho, vamos aqui conversar, fala aqui um pouco de suas dores. Ah, vou lá, estou cheio de dor, cheio de problema, vou entrar aqui. Ou, quando a esposa, né, o marido, vamos lá no Divino lá que está todo mundo bem. Aí te arrasta, né, fala, pô, domingo de manhã, vamos. Aí tu conversa com alguém, aí tua vida começa a se nivelar. Aí tu fala, tem alguma coisa estranha. Daqui a pouco você está dando conselho, daqui a pouco você já está discutindo e está dando ordem ainda, né? Você deve fazer isso. Caridade é a única salvação. Aí, tu esqueceu que quem te conduziu era um espírito superior, que sempre esteve com você te olhando, te organizando. E é graças a ele, muitas vezes, isso a gente tem que compartilhar também, que é que você não errou mais. Só que eu esqueci de ouvir.
Então, o que eu queria trazer para nós é que anjo guardião é um tema que a gente precisa ler com muita calma, mas o que a gente precisa aprender junto com isso é qual é a utilidade disso na minha existência. Quando eu pego um livro espírita, apesar dos espíritas lerem mais do que, pela estatística, a gente lê mais do que, em média, a sociedade lê, conhecimento demais. Dizia um amigo nosso, Michelangelo, a dona Zema conhece Michelangelo também. Machado afiado, guardado, não serve para nada. Então, era isso. Então, eu penso assim, o que nós estamos utilizando desse conhecimento? Sei que muitos aqui, com certeza, passam por dores escondidas. Com certeza. Tristezas que não são faladas ou verbalizadas. Crenças que nos limitam a acreditar, às vezes, que vai mudar. Sei de tudo isso. Passei e passo por muitas delas. Mas não percam a oportunidade de querer ver o lado bom da vida. É só isso que eu peço. Converse com alguém, bata um papo, senta, pega um livro, discuta o livro, faça o ESD, debata com o professor do ESD, fala, eu acho que está errado. Mas pensa que é a oportunidade de você olhar os pequenos grãos da vida. Porque é isso no final, quando você estiver lá do outro lado, a dona Zilma vai me puxar, que ela falou que vai me resgatar. Ela vai. Quer dizer, se eu for antes, né, dona Zilma? Vai que eu vou antes, né, dona Zilma? Desculpa. Aí eu que vou. Não, mas do mesmo jeito a senhora que vai ter que me resgatar. Aí, quando a gente estiver lá do outro lado, a dona Zilma falou assim: falei pra você que era pra pensar em Jesus, que ia dar certo. É isso. Essa ia pensar que se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? É isso. Então essa é a grande chave da nossa existência, é a grande chave de uma palestra espírita. Nós não estamos aqui para discutir, falar doutrinariamente, porque isso vocês vão saber. Eu tenho certeza que vocês vão pegar o livro dos espíritos, vão ler, algumas coisas a gente vai falar, acredito, ter dificuldades, mas o Kardec nunca se preocupou com isso. Por isso que é um livro de moralidade. Então, o que eu peço, daqui a pouco a gente tem... É 10h30, né? É 10h30? Tá. Quando a gente tiver o passe, faça também um outro pensamento. Agradeça aquele que te trouxe aqui, o Espírito. E isso eu tenho uma história, eu vou contar, eu sou cheio de história. Eu tenho uma história que uma vez, eu vou contar essa última para acabar, que minha mãe me acompanha em quase tudo. Aí minha mãe falava assim, você é do passe, né? E eu falava, não, eu não quero passe. Eu não tenho paciência, a verdade é que eu não tenho paciência. Eu tinha uma dificuldade de ficar com a mão ali pensando em Jesus, né? Eu ficava, não consigo, eu pensava na vida. Aí, isso ainda, hoje nem tanto, tá? E eu lembro que minha mãe chegou, falou, vai pro passe. Aí um senhor me pegou, falou, você vai ajudar no passe. Não era aqui não, tá? Aí eu fui ajudar no passe. Tá bom. Tô lá no passe, sentado, foi dar o passe. Aí chega um senhor, senta na cadeira. Aí eu tô lá pensando em Jesus, né? A coordenadora do passe. Eu pensando em Jesus, né? E vindo coisas assim, nossa, hoje eu tenho que fazer as coisas em casa. Aí eu falei, não, mas Jesus vai... Aí eu começava a debater com Jesus, né? Jesus, espera um pouco que eu tive um problema aqui no pensamento. Aí, sei que naquele momento, a minha mão começa a queimar. E queimar mesmo. É uma coisa assim muito estranha naquela época pra mim. Queimando, e eu ali, nossa, tá queimando. O rapaz, ele abre os olhos e dá um salto assim, tum. O que tá acontecendo aqui? Aí ele, depois, você estava na sala? Acho que você não estava, né? Aí ele, o que aconteceu aqui? O que está acontecendo? E eu também assustado, né? Falei, eu não sei, ele sabe. Ele falou assim, você viu que estava queimando? Você viu que estava queimando? Eu falei, não, eu não vi nada. Mentindo, né? Aí sai da sala, a coordenadora de passe fala assim, que esse rapaz, ele depois teve outros problemas, mas ele estava precisando tanto, ele estava pedindo tanta ajuda, que ele falou assim, nunca vi uma pessoa com tanta força, assim, sabe? De fé, sabe, Daniel? Com medo, precisando. Aí eu falei assim, nossa, tá aí. A fé dele me ensinou alguma coisa. Aí eu entendi que o passe também é um pouco do que você está projetando também na hora. Não que está recebendo. Então, na hora que eu estou sentado, se eu pensar em agradecer,
você ajuda o passista, que às vezes o passista, ele está precisando de ajuda, ele passa por dificuldades, mas é a sua capacidade de transmitir amor, é a sua capacidade de dizer, olha, aqui é uma relação nossa. É o Espírito, eu, você, pensando em Jesus. Então vamos nos ajudar. Com certeza o seu anjo guardião está lá também dizendo, olha, vai ajudar. E é dessas situações todas que aí eu vou dizer para vocês. Todo dia é uma aula que a gente recebe para se projetar, para ser um anjo guardião de alguém. Agora, saindo daqui também, terminando de fato a palestra, para pensar em todas as pessoas que dependem de você emocionalmente e também financeiramente. Porque elas esperam também de você uma fortaleza que você não percebe. Aí você fala, mas eu sou fraco. Anjo guardião. E também chega para a pessoa e fala, eu não consigo sozinho. Me dê a mão. Vamos junto. Porque essa é a chave que vai fazer evoluir. Então, que a gente não guarde tudo isso, a gente termina essa palestra mais alegre, né? Vamos sair feliz daqui. Porque o que a gente aprendeu aqui é Jesus sempre vai estar no meio de nós. Basta que olhamos para dentro de nós. Como diz Emmanuel no livro Boa Nova, lá no finalzinho, quem leu Boa Nova lê essa parte. Ele vai dizer que lá no Sermão do Monte, ele começou numa noite estrelada. Não, desculpa, eita. Começou no final do dia, no sol ali, no seu crepúsculo. Então, falou tudo. E quando ele termina a palestra, segundo Emmanuel, Jesus falando sobre o Sermão do Monte, era uma noite estrelada. E por que ele fala que é isso? Porque Jesus ensinou na luz, para que na escuridão das nossas existências, que são as nossas lutas, nós tivéssemos guias, que são as estrelas, para saber chegar até a luz de volta. Essa é a grande essência, segundo Humberto de Campos, da vida. Que as palestras espíritas e os anjos guardiões estão conosco, porque eles são as luzes de que Jesus disse uma vez, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é a grande lição. Obrigado. Obrigada, Daniel. Nada, que isso. Ah, é verdade. Deixa eu tirar aqui. Obrigado. Obrigada. A senhora veio. Senti falta da senhora. Bom, nós agradecemos então o Daniel, né, mais uma vez aqui com a gente. Bom, tem recado? Bom, só reforçando, né, gente, que o passe das crianças é das 9h10 às 9h30, tá? E aí, se não conseguir tomar, toma depois no final, tá bom? Junto com os adultos. E aí faz o seguinte, vem para poder tomar primeiro, para poder ir embora, tá? Para não ficar... porque às vezes a criança não tem paciência, né, de esperar e tal, aí pode vir primeiro, não tem problema, né? Daí toma primeiro, não é isso? Bom, então acho que é isso o recado que o Carlos tinha falado, não é, Carlos? Então vamos fazer a prece para a gente poder encerrar. Então vamos agradecendo por mais esse dia, por mais essa oportunidade, mais esse aprendizado. Agradecendo aos nossos mentores, por essa casa que nos acolhe. E vamos pedindo a Deus que através dos nossos anjos guardiões, dos nossos mentores, que sejamos todos envolvidos em fluidos e vibrações de equilíbrio, de harmonia, de amor. Que o nosso planeta possa ser envolvido nessas vibrações, que nós possamos
ter uma semana de paz, de aprendizado. Quando as dificuldades chegarem, que nós tenhamos o amparo, o auxílio, boas inspirações, que consigamos ter sempre tranquilidade para poder resolver, amor no coração, diante de todas as dificuldades quando chegarem até nós. Que no decorrer desse dia consigamos ter um dia de alegria e de harmonia. Que assim seja.